especial. Hoje ela vai correr bastante, viu? Glória a Deus. Amém? Eu creio que Deus vai usá-la de forma poderosa nesta noite. Então, que Deus abençoe a todos que estão a nos acompanhar. Mateus capítulo 28, e versículo 19 e 20. Matthew chapter 28, verse 19. Nós vamos ler do 18 em diante, até o 20, tá bem? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Verse 18. So he came to them and said, all authority in heaven and on earth is given to me. So go and make followers of all people in the world. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them to obey everything that I have told you to do. You can be sure that I will be with you always. I will continue with you until the end of the time. Amen. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor. Lovely church, we are here. Nesta noite, no nosso culto missionário, Today in our missionary service, eu quero trazer uma palavra com o tema Igreja Missionária. I want to bring a message with the theme, a church with a mission. Porque Deus chamou a igreja para fazer missão. Because God called the church to make missions. A igreja não foi chamada para viver apenas dentro de quatro paredes, The church wasn't just called to live inside four walls, mas para impactar o mundo. but to make a difference in the world. Desde o início, o propósito de Deus sempre foi alcançar as nações. Since the beginning, the purpose of God was to reach the nations. Uma igreja que não evangeliza perde a sua essência. A church that doesn't do missions lose her essence. Missões não é um departamento na igreja, é a própria identidade dela. Mission is just not a department, but it's the essence of a church. A igreja missionária tem uma ordem, A missionary church has an order, e esta ordem foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo, and this order was given by the Lord. quando Ele se apresentou aos discípulos. When he showed himself to disciples, Ele disse: he said, ide, go portanto, fazer discípulo de todas as nações. and make disciples of all nations. Jesus não disse, se quiseres ir. Jesus didn't say, if you want to go. Ele disse, ide. He said, go. Ele disse, ide. He said, go. É uma ordem It's an order para a igreja missionária. to the missionary church. Ide Go e pregai o evangelho. and preach the gospel. Jesus não disse, é uma ordem direta. Jesus didn't say it's a direct order. É para todos os cristãos. It's all for all the Christians. Não depende de sentimento, It doesn't depend on how you're feeling, mas de obediência. but it depends of you obeying. Fazer a vontade de Deus. Make God's will. Não depende de sentimento, It doesn't depend on feelings, mas de obediência à sua ordem. obeying His order. E esta noite Deus tem uma palavra para a igreja, And tonight God has a message for the church, para a igreja missionária, for the missionary church, que foi chamada para impactar o mundo. that was called to impact the world. É o tempo da igreja se levantar. It's time to the
the church to get up. É hora de nós nos levantar It's time for us to get para up cumprir o chamado e o propósito de Deus. to make the purpose of God happen. É ordem de Deus para a igreja missionária. It's God order for the missionary church. Veja só uma ilustração. Assim como um soldado não escolhe sua missão, A soldier didn't choose his mission. a igreja não escolhe se vai evangelizar. The church doesn't choose if he goes to make Ela missions. obedece. She obeys. É uma ordem de Deus. It's an order of God. Nós fomos chamados para fazer missão. We are called to make missions. Nós não fomos chamados para estar um grupo dentro de uma casa de oração. We aren't just called to be inside of a home or Nós house. fomos chamados para ir We are called to go aos becos e to the valados, streets, nas ruas, in the streets, in the nas valleys, praças, in the squares, nos comboios, in the trains, nos altos carros, in the bus, no Uber, in the Uber, no in supermercado, the supermarket, na empresa, in the companies, aonde quer que você chegar, wherever you como go. igreja, As a church, cumpra-se a sua missão. the mission has fulfilled. Pregue, Preach, evangelize, make the gospel, fale de Jesus, talk about God. que Ele salva, He saves, que Ele cura, He cures, que Ele batiza com o Espírito He Santo. baptizes with the Holy Spirit, É que muito em breve voltará and He will come back. para levar a sua igreja Take His church to the missionária. heaven. Deixa a chama arder no teu coração. Let the flame burn in your Deixa a heart. chama missionária arder. Let the missionary Fale com burn. Ele nesta noite. Talk with Him tonight. Diga: Deus, incendeia meu coração. Say, God, make Faz me burn esta my chama heart. missionária arder. Make this burn. Eu quero heart. ser incendiado I want to be filled pelo teu poder. by your power, God. Arama cantaraba sourebe cantarama ceia. Deus esta noite está falando conosco Tonight, God is telling us por meio da sua palavra. by His message, Obedeça a ordem de Cristo. obey the order of God. Obedeça a ordem de Cristo. Obey the order of God. É tempo de nós fazer o que Deus quer que nós venhamos a fazer. It's time to us to make what God wants us to do. Não podemos ficar parados We can't be stopped dentro de quatro paredes. inside of four walls. Vamos às ruas. Let's go to the streets. Vamos pregar. Let's preach. Vamos evangelizar. Let's evangelize. Vamos proclamar Let's proclaim. em obediência Let's obey a ordem de Cristo God's order. que levanta a igreja missionária, Get up, church. porque muitas almas estão morrendo. Because a lot of souls are Cumpra a dying. sua missão, Make your mission igreja missionária. Missionary church. Orama cantaraba sourebe cantaramahaya. Você não precisa ser pastor ou missionário You don't have to be a pastor em outro país para cumprir essa ordem. in another country to make the mission fulfilled. Onde você está, Deus quer te usar. Whatever you are, God want to use you. Tem muitas pessoas que estão dizendo: There are a lot of people that are saying, só vou fazer a missão quando eu ser consagrado a pastor. I will just make something when I be a pastor. Só vou fazer a missão quando for consagrado a missionário. I'll just make missions when I'm a missionary. Deus, Ele usa aqueles que estão no anonimatos. God used the anonymous Você people. não precisa de status You don't need status para fazer a missão, to make missions, para pregar, to preach, para evangelizar. to evangelize. Você precisa de poder. You need power. E este poder não é poder eclesiástico. And this power is not É poder do alto. It's power from É poder do Espírito. Power from the Spirit. É Ele quem capacita. He's the one who gives É Ele strength. quem levanta. He's the one who É Ele helps. quem usa. He's the one who E esta uses. noite Deus está dizendo para And nós: tonight God is eu telling quero us, te usar. I want to use Eu quero you. te usar. I want to Eu use quero you. te usar. I want to Eu quero use te you. usar, igreja I want to missionária. use you. Eu quero impactar esta I want to geração. make generation. Igreja missionária. Missionary Através de church. ti. Through you. Hallelujah. Harama cantaraba sobre me cantura mahaya. Ayore me cantaraba sure me cantalaba saia. A igreja missionária The missionary church
depende do poder de Deus. depends of God's power. Jesus, Jesus, em Atos dos Apóstolos, in Acts capítulo 1, versículo 8: chapter 1, verse 8, mas recebereis poder but you will receive power ao descer sobre vós o Espírito Santo. when the Holy Spirit reaches to you. A missão é feita, The mission is done. a missão não é feita The mission isn't done na força humana, in the human strength. a missão é feita The mission is done com revestimento de poder, with power, com a unção do Espírito Santo, with the anointing, com o poder do Espírito Santo, power of the Holy pois é o Spirit. Espírito Santo quem capacita Because it's the Holy Spirit that capacitates pessoas comuns. people ordinary. Ele capacita o analfabeto, He capacitates the one who doesn't ele know how pega to o read. leigo, He takes the one who doesn't know how to read. ele levanta He gets up com poder, with power, com autoridade, with authority, com ousadia, para que o nome dele seja glorificado. for His name can be glorified. Cadê a igreja missionária? Aonde é que está a igreja missionária desta noite? Where's the missionary church tonight? Cadê a igreja missionária? Where's the missionary church? Na rua em que você mora, In the street that you live, ou no bairro em que você mora, or in the village you live, há almas morrendo, there are souls dying. há pessoas perecendo. There are people dying there. Aleluia! Há almas perecendo There are souls dying em Portugal, in Portugal, na Europa, in Europe, na África, in Africa, na América, in America, na Ásia, in Asia, nos países in all the que countries, há do globo terra. in the whole A earth. missão da igreja The church mission, é uma missão global. it's a mission of all E aonde há a worlds. igreja missionária, Where is the missionary church? ela tem que cumprir a sua missão, She has to do her que mission. é anunciar o evangelho, That is preach the gospel. que Jesus Cristo ainda That salva, God saves. que Jesus Cristo ainda That liberta, God fills. que Jesus Cristo ainda That cura, God cures. que Jesus Cristo faz prodígios That God makes e wonders maravilha através da and igreja. wonderfuls to the Eu estou church. pregando para a igreja missionária. I'm preaching to the missionary church. Uma igreja missionária, Missionary church. ela revoluciona She's revolutionary. a cidade, The city, o país, the country, o continente, the continent. porque o Espírito está sobre ela. Because the Spirit is over O them. Espírito está sobre ela. Spirit is over it. O Espírito está sobre ela. Spirit is over É the Ele quem church. guia, It's Him who é Ele quem leva, He takes. é Ele quem conduz, é Ele quem capacita, He gives strength. é Ele quem opera, makes é Ele wonders. quem faz. He does. Oh, da glória, da glória, da glória, da glória, Give glory da to glória, Him. da Give glória, glory to igreja missionária. Uma igreja missionária A missionary church, é uma igreja que ora, it's a church that prays. busca e depende do Espírito Santo. She claims and depends of the Holy Spirit. É por isso que neste ano That's why in this year, Deus colocou no coração do nosso presidente God puts in the heart of our president que seja o ano do clamor that it's the year of the outcry pela manifestação do poder de Deus. for the manifestation of God's power. Sem a manifestação do poder de Deus, The manifestation of God's power. a igreja missionária fica impotente. The missionary church can do nothing, Mas com a manifestação do poder de Deus, but with the manifestation of God's power, a igreja missionária fica poderosa. the missionary church get powerful. Ela ganha as almas, arrebata as almas da garra do diabo. She reached souls from the devil Porque a missão do diabo because devil's mission, é matar, it's to kill, é roubar, it's to steal, é destruir. it's to destroy. Mas a igreja missionária tem aquele que tem a vida. But the missionary church has the one A who has the life. igreja missionária apresenta Cristo. The missionary church presents As God. obras do diabo é desfeita. The God's words, it's Porque a igreja missionária because the missionary church tem poder has power do Espírito Santo. of the Holy Spirit. E as portas do inferno And the hell não prevalecem contra ela. can't stand against her Porque ela é igreja missionária because she's a missionary church. chamada She's para called impactar, to impact, para fazer, to make, para cumprir to fulfill o desejo de the Jesus desire Cristo. of God. É por isso que Ele mandou That's o why
sorebe cantaramaia. A igreja missionária The missionary church tem um alcance global. has a global reach. Atos dos Apóstolos, Acts capítulo 1, versículo 8. chapter 1 verse 8. Jesus disse em Jerusalém, Jesus said, Jerusalem, Judeia, Judea, Samaria Samaria, e até os confins da terra. and to the ends of the earth. Jerusalém, Jerusalem, perto, near, família, family, amigos. friends. Jerusalém está perto, Jerusalem is near, família, amigos. family and friends. Judeia, Judea, região próxima. it's near. Aleluia. Deus nos chamou, Deus chamou a igreja missionária. God called Deus te missionary chamou church. missionário. God call you. Deus te chamou missionária God call you missionary para alcançar sua família, to reach your family, para alcançar os seus amigos, to reach your friends, para alcançar a região próxima. to reach the region, Samaria, Samaria, pessoas de diferentes de nós, people different from us, confins da terra, ends of the earth, todas as nações. all the nations. Então a igreja missionária So the missionary church tem um alcance global. has a global reach. Deus entregou o mundo God para a gave the igreja world missionária to the missionary church evangelizar, to make the gospel, pregar, preach the gospel, ensinar, teach, exortar, fazer discípulo. make disciples. Hallelujah. Glória a Deus. Oh, o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja nesta noite, The God is called com a talking to igreja the church, missionária. with the missionary church. Deus se importa com todos, God wants to know about everything sem distinção de cultura, without making exceptions of culture, língua ou classe social. language or social class. Precisamos We need evangelizar perto, to preach the gospel near, apoiar missões, to support missions, orar pelos missionários. pray for the missionaries, Ainda agora há pouco os missionários que estão na África preach for the missionaries in Africa. estavam agradecendo a igreja, They were thanking the church porque Deus está usando a igreja missionária because God is using the missionary church para evangelizar os to despertos, preach the gospel near, para apoiar missões com as suas to contribuições, support mission with contributions, para orar pelos missionários. to pray to the missionaries. Oh, que maravilha! That's O wonderful. co-pastor Ideilson já sentiu no coração The pastor has already adotar filled in uma his criança. heart to adopt the children, de adotar uma criança to adopt the children lá da África. from Africa. E aqui em Aliandra ele é o primeiro. And here in Alejandra, he's the Deus first vai one. levantar mais. But God will reach more. Deus vai levantar mais. God will call more. Deus vai te abençoar. God will bless you. Você não vai adotar um, You won't just você adopt vai one. adotar dezenas. You will adopt a lot. Porque aquele que te chamou, Because the one who ele called pode, you, he can. ele pode, He can. ele pode, He can. ele pode, He can. ele dá o recurso, He does. é ele que abençoa He gives strength. a igreja He's the one who missionária. gave the recourse from the missionary church. Eu estou usado esta noite I'm being used tonight pelo Espírito de Deus by the Holy Spirit para dizer a esta igreja to tell to the church que ela é missionária, that she is missionary. foi chamada para fazer She missão. was called to make missions. A igreja missionária The missionary church faz discípulos. make disciples. A igreja missionária, The missionary church ela faz discípulos. makes disciples. Que diz a palavra de Deus? What does the word says? Mateus capítulo 28, Matthew chapter 28, versículo 20. verse 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas. They teach them to keep all the things. Ensinando a guardar Teaching to keep todas as coisas. all the things. É fazer discípulo. It make disciples. Missão não termina na convenção. Missions doesn't finish in convention. É necessário ensinar, It's necessary to teach, acompanhar to go e with them cuidar. and take care of them. O discipulado gera maturidade espiritual. The teaching generates maturity, spiritual maturity. Então a igreja missionária, So the missionary church, ela faz discípulos, she makes disciples. ela ensina, She teaches,
ela discipula. She make teachers. E quem é discipulado, And who is teach? ele alcança a maturidade espiritual. He reach maturity. Ele permanece firme. He stays strong. Ele não recua. He doesn't go back. Ele avança. He goes forward. Ele acredita no que aprendeu. He believes in what E he o learned. Espírito Santo está com a igreja. And the Holy Spirit is the Oh, church. maravilha! Hallelujah. Jesus não apenas pregou, Jesus doesn't just preach. ele discipulou. He made disciples. Ele discipulou. He made disciples. Ganhar almas é importante, Win souls is important, mas formar discípulo é essencial. but make disciples is essential. Ganhar almas é importante, To win souls is important, mas formar discípulos é essencial. but form disciples is essential. A igreja missionária The missionary church vive na presença de Deus. lives in God's presence. A igreja missionária The missionary church vive na presença de quem? live in whose presence? Na presença de Deus. In God's presence. Eis que estou convosco todos os dias. I am with you every day. É Ele quem está com a igreja. He's with the church. É Ele quem consola. He's the one who makes the people feel É Ele better. quem dá força. He's the one who gives strength. É Ele quem ajuda. He's the one that helps. É Ele quem levanta os caídos. He wants to reach the people É Ele that quem are fallen. fortalece os He fracos. wants the people made stronger. É Ele quem abençoa. He's the one who makes people good. A missão pode ser difícil, The mission can be hard, mas não estamos sozinhos. but we are not alone. Deus está presente em cada passo. God is present. Sua presença traz segurança His presence brings security e coragem. and courage. A igreja missionária tem a presença de Deus. The missionary church has a God's presence. Observe bem, Look, uma criança segura na mão do pai, não tem medo de nada. the children that reach the father's hand doesn't have afraid of anything. Assim é a igreja na presença de Deus. That's the church in God's presence. Ela não tem medo. She doesn't fear. Ela não She recua. doesn't go back. Ela não She retrocede. doesn't go back. Ela avança. She goes forward. Ela avança. She goes forward. Por quê? Because Podemos avançar com fé. we can go Porque forward with Deus faith. está conosco. Because God is with Deus us. está conosco. God is with us. Deus está com a igreja. God is with the church. É Deus quem usa a igreja. God uses the church. A presença dele capacita. His presence gives Igreja missionária. Missionary church. Não tenha medo. Don't be afraid. Não se acovarde dentro de quatro Don't be paredes. inside of a Vamos sair às ruas. Let's go to the streets. Vamos proclamar. Let's go preach the Oh, gospel. este ano de 2026. 2026. Deus fará prodígios. God will make Fará prodigies, maravilhas. wonders. Deus manifestará God will manifest o seu His poder. Arama cantaraba soreme cantura mahaya. Igreja missionária, Missionary church, façamos missões. let's do missions. As almas estão clamando, The souls are crying. as almas estão morrendo, The souls are dying. as almas estão clamando por missões. They are crying for missions. Deus tem urgência. God has urgency. Deus esta tarde colocara no meu coração esta palavra. In the afternoon, God put His word in my heart. Estivemos pela manhã no culto de Santa Ceia. In the morning, we were in the church. Quando o nosso pastor Santos, o pastor regional, falou uma frase, When the pastor says something, a igreja missionária. the missionary church, Aí o Espírito Santo disse, a mensagem de hoje é igreja missionária. and the Holy Spirit E eu says, peguei e anotei ali, igreja missionária. Missionary church.
Deus está nos conscientizando God is que Ele telling nos us chamou como igreja that He called us para fazer to missão, make missions, para quebrar as muralhas, to break the walls, para levar as almas a Cristo to take the souls to e Christ, deixar que é o Espírito Santo and let the Holy que Spirit convence that makes the people do believe pecado, of the sin, da justiça of the justice. e do juízo. and the just. Saiba de uma coisa: You have to know something. uma verdadeira igreja missionária, A truly missionary church, ela obedece ao ID, she obeys the ela lead. depende do Espírito Santo, She depends of the Holy ela alcança Spirit. pessoas em todos os She will lugares, teach people ela all the faz world. discípulo, She makes ela disciples. confia na presença de She's Deus. trusting God's presence. Deus, esta noite, God hoje, tonight, Deus está chamando a igreja calling the missionária para fazer missão. make missions. Aonde está? Where's the church? Aonde está? Where are you? Aonde está a igreja Where is the missionária? missionary church? Aonde estão os missionários? Where are the missionaries? Aonde estão as missionárias? Where are the missionaries? Ei, te levanta, missionário! Get up tonight. Te levanta, missionária! Anaraba cantura bassorebe cantura marraia. Hoje Deus está chamando a igreja. Tonight, God is calling the church. Talvez você precise ir. Maybe you need to go. Talvez você precisa contribuir. Maybe you need to contribute. Talvez você precise orar. Maybe you need to pray. Mas ninguém pode ficar parado. But no one can be stopped. No reino de Deus ninguém pode ficar parado. In the kingdom of God, anyone can be A igreja stopped. missionária não fica parada. The missionary church can be stand A still. igreja missionária é o corpo de Cristo. The missionary church is God's body. No corpo tem membro, In the body have members. tronco, The cabeça. body, head. Cristo é o cabeça. God is the head. A igreja é o corpo de Church is the Cristo. body of God. Deixa Deus te usar. Let God use you. Talvez você é a mão. Maybe you're the hand. Talvez você é o ouvido. Maybe you are the ears. Talvez você é o nariz. Maybe you're the nose. Talvez você é o dedo mindinho. Maybe you are the finger. Talvez você é o pé. Maybe you're the feet. Deus quer usar você. But God wants to use Nesses you. últimos dias, Deus quer usar a sua In the last igreja. days, He wants to use. Ninguém pode ficar parado. No one can be stand still. A pergunta não é The se question você is, vai participar da missão. if you will participate in the A mission. pergunta é The question is, como você vai how participar. will you participate? Como é que você vai participar da How will you missão? participate in the mission? Você vai contribuir? You will contribute. Você vai ir? You will go. Você vai orar? You will pray. Ou vai ficar parado? Or you will go be A there. igreja missionária não pode ficar The parada. church can stand still. A igreja missionária não pode ficar parada. The church can be stand A still. igreja missionária tem que ir. The missionary church has to Ela go. tem que She ir. has to go. Ela contribui. She has to contribute. Ela ora. She prays. Ela evangeliza. She preaches the gospel. Ela prega. She preaches. Ela cura os enfermos. Em nome de Jesus. Arabacantora bassoure me canta labaceia. Oh, ramacantura bassura maia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui esta I noite. can feel the presence of the Holy Spirit here. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui esta noite. I feel the presence of the Holy Spirit tonight. Você está sentindo a presença dele aqui? Are you feeling His presence here? A chama missionária está incendiando o seu coração? Is the flame burning in your heart? Ou seu coração está gelado? Or is your heart frozen? Está frio? It's cold. Só preocupação? Just worries. Só desânimo? Just sadness. Só distração? Just distractions. Mas Deus está dizendo esta noite: But God is telling tonight, eu quero te usar, igreja missionária. I want to use you, missionary Eu church. quero impactar esta geração, igreja missionária. I want to impact this generation. Deixa a chama arder no seu coração. Let the flame burn in your Te heart. envolve, Make yourself inside te the word. mexe. Fulfill caminha. yourself. Walk. Não fique parado. Don't stand still. Não fique parada. Don't stand still. Deixa Deus te usar. Let God use you. Oh,
Oh, Ramacanto Yamassuramahaya. Pregar com o intérprete de lado parece que é bom, viu? Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Holy Spirit is here in this place. Igreja missionária, Missionary church. igreja missionária. Missionary church. O mundo está gemendo. The world is crying. Toda vez quando eu falo sobre missão, All the time I speak about missions. lembro-me de uma visão que Deus me deu há muitos anos atrás. I remember about a vision that I had. Deus me mostrava o mundo, God showed me the world, e o mundo estava só uma lama, and the world was in the mud. e eu via tipo aqueles vermes saindo das lamas, And I see something getting e era from um the grito, mud. era um pavor, And it was so much fear. era um gemido, It was crying. e esse gemido causava temor. And this fear caused fear in the people. Aí o Espírito Santo disse: meu filho, And the Holy Spirit said, my son, estás entendendo a visão? are you understanding this? Estes vermes são as pessoas que estão mergulhadas no pecado. This is about the people that are in the sin, in the mud. É as almas que estão gemendo e o mundo. It's the souls that are crying in the world. E a igreja missionária está parada. In the missionary church, it stopped. Mas eu irei levantar uma igreja poderosa But I will get up a powerful church. antes que a trombeta toque, Before the trumpet sounds, para revolucionar este mundo to revolutionary this world. com a pregação do meu evangelho, The gospel preaching, o evangelho de poder, a gospel of power, o evangelho que a salva, gospel that saves, o evangelho que a liberta, gospel that frees, o evangelho que cura, a gospel that cures, o evangelho que traz a transformação, gospel that brings transformation, o evangelho que traz mudança, a gospel that brings change, o evangelho que apresenta o caminho estreito, a gospel that shows the way, o evangelho que apresenta a porta estreita. a gospel that shows the straight Esse é o verdadeiro door. evangelho. This is the truly gospel. Muitos estão pregando o evangelho A lot of people are preaching the gospel que tem a porta larga, that has a big door, que tem o caminho that espaçoso. has a spaceful Muitos way. estão andando neste caminho. A lot of people are walking Muitos this way. estão entrando nesta porta A lot larga. of entering this door. Mas a igreja missionária, But the missionary church, a missão dela her mission é apontar a porta estreita, is to show the é small door, apontar o caminho estreito, to point é a the vida small way, the eterna, eternal life. é Cristo, It's Christ, o Salvador, the Savior, o Libertador, the freer, o Filho de Deus, the Son of God. porque Deus amou Because God is o good. mundo The de world, tal the maneira way que deu seu Filho that gave His Son, unigênito, the only Son, para que todo aquele que nele creia all that believes não pereça, doesn't die, mas tenha vida eterna. but has the eternal life. Igreja missionária, Missionary church, Deus nos chama a responsabilidade, God calls us a responsibility fazer missão. to make missions. Sei que não é fácil, I know it's not easy, mas o Espírito Santo capacita, but God capacitates a yourself. presença His capacita, presence teaches. o poder His capacita, power teaches. o Espírito Santo capacita. Power gives us strength. Deus está com a igreja, God is with the church. o Espírito Santo está com a igreja. God is with the church. Esta obra é orientada e guiada pelo Espírito Santo. Work is guided by the Holy Spirit. O presidente da DEF é guiado pelo The Espírito president Santo. of DEF is guided by Os the Holy pastores Spirit. superintendentes são guiados pelo Espírito Santo. Pastors are guided by the Holy Os Spirit. primeiro e vice e segundo vice superintendentes são guiados pelo Espírito Santo. All the pastors are guided by the Holy Spirit. Homens e mulheres são guiados pelo Espírito Santo. Men and women A are guided. igreja DEF em Portugal, na Europa, The church in é Portugal guiada pelo Espírito is Santo. fueled by the Holy Spirit. Este mundo será pequeno, This world is small porque o tempo because chegou. the time has come. Deus vai manifestar o God seu will manifest His power poder sobre Portugal, over Portugal, sobre a Europa, over Europe, sobre as over the nações nations, e a igreja. the church. Este ano This year é o ano da grande colheita, is the year of é o ano harvest. dos milhares, It's the year of the é o ano dos milhões. It's the millions. Deus está nos convocando. is calling Se us. levanta, se levanta, up, se get up, levanta, se get up, levanta, se Get levanta. up.
Oh, Rama cantaraba sorebe cantura mahaya. Anderebe canturaba suraba. Anderebe canturaba suraba. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo, Thank you, Holy Spirit. por estar com a igreja, To be with the church. por estar conosco, To be with us. por falar conosco, Speak with us. por reacender a chama, To make the flame burn. a chama missionária, The missionary flame. encendeu nossos corações. Burning in our hearts. Senhor Espírito Santo, Holy Spirit. nós precisamos We need ser fortalecido be strength a cada dia. in each day. Somente o Senhor pode Just you can despertar em nós make um coração burning us missionário, a missionary heart. tirar de nós a acomodação Take e accommodation nos of levar us a cumprir and make us o fulfill teu chamado. your calling. Usa nossas vidas Use our lives para alcançar almas to reach the souls aqui here e até os confins da in the terra. ends of the Em earth. nome de Jesus In the Cristo. name of Jesus. Em nome de Jesus In the Cristo. name of Jesus. Em nome de Jesus Cristo. In the name of Eu Jesus. profetizo sobre a sua vida. I prophesy over your Poder do alto. Power from the Unção de Deus. Receba nesta noite. Receive tonight. Em nome de Jesus Cristo. Se coloque em pé para adorar esta noite. Nós estamos no culto missionário. You are in the missionary service. Nós estamos no culto missionário. We are in the missionary service. Deus nos chamou para fazer missões. God called us to make missions. Eu disse para Deus, I said to God, ao receber esta mensagem, as I received this message, eu estou há 8 anos em Portugal. I am in Portugal in 8 years. Eu tenho me acovardado. I've been afraid. Eu não tenho feito nem o mínimo. I haven't been the thing that God E o called me. Espírito Santo disse, ainda dá tempo. But the God said, it still has time. Pregue para a igreja missionária. Preach to the missionary church. Façam discípulos. Make disciples. Ganhe almas. Win souls. Povoe os céus Make this heaven with people. com almas ganhas, salvas pela pessoa de Jesus Cristo. With souls saved by the Lord. Este ano é o ano da oportunidade This is the year of opportunity de ganharmos muitas almas, to reach souls, de alcançarmos os milhares. to reach the millions. Portugal precisa ser revolucionado Portugal needs to be pelo revolutionary poder de Deus, by the God's power, por uma igreja cheia by a church do that is Espírito full Santo. of the Holy Spirit, Que nós não venhamos a deixar that we can't let o diabo encher a igreja de contendas, that the devil de fill the fofoca, church full of bad mentira, conversations, of mas que a intrigues. igreja seja cheia do Espírito Santo, But the church full cheia of de the Holy Spirit, sabedoria, full of wisdom, adornada com os dons espirituais, full of the palavra gifts, da ciência, palavra da the sabedoria, word of the science, e que of os dons wisdom, sejam manifestados, and be manifest. que o poder seja That manifestado, the power exists, o poder de cura, the power of cure, o poder de operações de the maravilha, power of wonders, o poder dos sinais, the power of the o signs, poder e o dom de interpretar línguas, the power of interpretation o of dom de language, falar novas línguas. the power Recebam of nesta speak noite. new language. Deus Receive está tonight. dizendo esta noite: God is telling us, eu estou presente, I am here. eu quero encher, I want to eu fill. quero revertir, I want to eu fill quero you. capacitar, I want to capacitize. eu quero operar através da sua vida. I want to make sure your Te life. prepara, igreja Get missionária. ready, church. É agora, It's now. é agora, It's now. é hoje, It's tonight. é hoje que Deus quer nos usar. It's today that Toma God posse wants. agora. Toma posse Aleluia. agora. Take now. Receba de Deus. From God tonight. Hallelujah. Arabacanturaba sorebecanturamahaya. Orebecanturaba surebecanturaba sayarabahaya. Nós vamos começar os evangelismos. We'll start preaching. Cadê o coordenador local de missão? Vem aqui para frente.
Arabacanta labassure me cantura barraia. Deie me canto e amassure me canta labasseia. Deus entregou esta cidade em nossas mãos, igreja missionária. God gave us this city. Se nós não formos, nós não sairmos das ruas, If we won't go to the streets, um dia Deus vai cobrar de nós. one day God will ask us. Mas que nós possamos pregar, But we can preach. anunciar Cristo, Preach God. porque no dia do juízo final, Because in the final day, a igreja missionária vai estar lá. the missionary church will be there. E o Senhor vai dizer: a minha igreja missionária cumpriu a missão. And God will say, my church cada fulfilled the rua, mission. In each street, Em cada bairro, in each village, em cada esquina, in all the streets, em cada beco, in all streets, ela foi, she went, ela pregou, she preached, ela evangelizou, she preached the gospel, ela anunciou. she preached O meu evangelho. my gospel, Não deram créditos. but it didn't hurt. Ela não tem culpa. It's not her fault. É a nossa missão It's our mission pregar o evangelho, to preach the gospel, anunciar a palavra de Deus. to make the God knows. Diretor de missão local. Vamos nos mobilizar, igreja. Let's start church Quando together. marcar o evangelismo, When we mark something, diga: eu sou a igreja, eu vou estar lá. says I'm the church, I'll be there. Cancele os compromissos pessoais Cancel off your commitments e atenda os compromissos do reino, and go by the kingdom. porque o nosso tempo é agora. Because our time is now. O tempo é agora. The time is now. O tempo é agora. Time is now. Nós estamos vivendo os últimos minutos We are living the last minutes da igreja na terra. of church in earth. Nós não podemos ser achados We can't be found como os negligentes, like the people that doesn't que care. não se preocupa com as almas, That doesn't care with the souls. que a minha oração, That doesn't pray. que a sua oração, That his pray. que o seu gemido, That his cry. que as suas That lágrimas his tears. seja pelas almas que estão perdidas, For the soul that are seja lost. pelos To the pecadores, sinful. seja por esta cidade, To this city. seja por esta nação. With this nation. Chore, Cry. geme, Cry more. clame, Preach. busque, Reach. porque Power. Deus vai God will responder. respond us. A igreja The missionary missionária. Tem pessoas do outro lado da internet There are people in the social que media. está sendo impactada agora. There is being E há touched pessoas now. que depois vão ver este vídeo. There are people that will watch this Será video, impactado. will be touched then. Você que está dormente, They are sleeping. se desperta. Wake up now. Desperta tu que dorme. Wake up, you are sleeping. Levanta-te de entre os mortos. Get up from the dead. E Cristo te iluminará. Because God will shine over É you. tempo It's time de se levantar. to get up. Não fique aí dormente. Don't be sleeping there. Te levanta. Get up. Porque Deus quer te usar. Because God wants to use you. Deus conta contigo. God count with you. É com você mesmo. It's with you. É com você mesmo. It's with you. É com você mesmo. It's with you. É você que Ele está falando. It's with you that É He's com talking. você. It's with you that He's talking tonight. Anei rebecantura masura macanta labahai. Oh Rama, o Enehem de canto e amassure me canta labahai. Chore me canta labasura mahai. Andei, onde haindere me cantura basure me canta la basura mahai. Dore me canta la basure me canta la bahaya. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Andarama cantara basure me canta la basure me hai. Glória, aleluia.
Anai ondei canto iendere me canta lavassura mahai. O Espírito Santo está dizendo: eu estou visitando pessoas aqui esta noite. The Holy Spirit is visiting people tonight. Eu estou renovando pessoas aqui. I'm giving strength tonight. Eu estou reacendendo a chama missionária. Lá da escola você vai falar de Jesus. In the school you will preach the gospel. Lá na faculdade você vai falar de Jesus. In your college you will speak about Jesus. Lá na empresa você vai falar de Jesus. In your company you will talk about Jesus. Lá no seu trabalho você vai falar de In Jesus. your work you will talk about Jesus. Porque a chama está sendo acesa. Because the flame is being A chama born tonight. missionária. The missionary flame. O Espírito missionário The missionary estar aqui no nosso meio. is tonight in our O middle. Espírito missionário. The missionary spirit. Hallelujah. Vem aqui para a frente, a igreja chega mais aqui à frente, nós vamos orar.